Problema. Um número inteiro x é perfeito se a soma de seus fatores, ou seja, seus divisores, exceto ele mesmo, é igual a x. Então, por exemplo, 6 é perfeito, por quê? Porque a soma dos divisores de 6, que são o 1, 6 é divisível por 1, 6 é divisível por 2 e 6 é divisível por 3. A soma de 1 mais 2 mais 3 é 6, portanto 6 é um número perfeito. Dado isso, escreva um programa para informar se x é um número perfeito. Aplicando a técnica de interpretação de enunciado, temos o seguinte. Quais os resultados que o algoritmo deve fornecer? Então, o resultado é uma mensagem, isso está explícito no enunciado, que é informar se x é ou não é um número perfeito. Então, a saída é a mensagem. E qual é a entrada? Quais os insumos necessários para obter a saída? Isso também está explícito no enunciado, ou seja, o usuário deve informar um número x. Tá? Quer dizer, não está explícito que o usuário deve informar um número x. Mas, para indicar se x é perfeito ou não é perfeito, eu preciso que ele informe o valor de x. E qual é o processamento necessário, então, para transformar a entrada na saída? Precisamos, então, ir verificando, ir identificando os divisores de x e ir acumulando, ir somando os divisores de x. Então, primeiro eu preciso obter a soma de todos os divisores de x. E depois disso, e somente depois disso, depois de somar todos os divisores, eu posso comparar se a soma desses divisores é igual a x. Se o resultado for verdadeiro, então x é um número perfeito. Caso contrário, x não é um número perfeito. Antes de trabalhar a solução, vamos lembrar ou vamos ver o operador de resto. Porque para identificar se um número é divisível ou não é divisível por outro, eu preciso fazer uma divisão e pegar o resto, identificar se o resto é zero ou não é zero. Então, a maioria das linguagens de programação disponibiliza um operador de resto e o Portugal Studio também disponibiliza este operador, que é representado pelo símbolo de percentual. Portanto, o operador percentual ele não calcula porcentagem nas linguagens de programação e no Portugal Studio, na verdade ele nos retorna o resto. Então, por exemplo, 9%4 nos dá o resto da divisão, que neste caso é 1. Então, 9/4 nos daria o quociente, o barra nos dá o quociente. 9%4, o operador percent nos dá o resto da divisão. Vamos então ver a solução e a solução para este problema de identificar se o número é ou não é perfeito e também, à medida que formos vendo a solução, vamos efetuando um teste de mesa também. Bom, temos aí a declaração das variáveis x, y, resto, soma igual a zero, metade. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte. Então, eu preciso da variável x para fazer a entrada de dados. Então, escreva, digite o valor de x, leia x. Então, a variável x é a minha entrada de dados, para o qual eu vou processar e, ao final, indicar se x é ou não é perfeito. Uma vez que eu não preciso ir até o x para identificar se ele é perfeito, porque, na verdade, os divisores de um número estão até a metade dele e depois ele próprio, cujo resultado é 1, e na definição de número perfeito eu não vou dividir pelo número, ele deve ser excluído, então basta que eu vá até a metade. Então, nessa solução, optou-se por calcular a metade deste número, então definiu-se a variável metade e fazemos esse cálculo indicando que metade é igual a x/2. E depois temos então a repetição para se obter a soma de todos os divisores de x. Então, vamos aqui utilizar o comando para y começando do 1, então eu preciso de uma variável para ir contando, controlando se eu cheguei até a metade do número. Neste caso, vamos utilizar o y. Então, y igual a 1, o meu teste de condição é y é menor ou igual a metade. Enquanto for menor ou igual a metade, eu vou dividindo e verificando se é divisível. Vou dividindo e verificando se é divisível, e o incremento y igual a y mais 1. Bom,
Então, essa é a instrução para. Então, dentro do para, temos as instruções. Primeiro eu calculo o resto é igual a x% y, e depois eu verifico. Se resto for igual a zero, eu acumulo, usando a forma de acumulação. A variável recebe ela mesmo mais aquilo que eu quero acumular. No caso, o que eu quero acumular é o divisor, que neste caso é o y. Então, soma igual a soma mais y. Vejamos então o teste de mesa. A soma foi inicializada com 0. Vamos imaginar que no leia x o usuário informou 6. Eu quero verificar se o 6 é perfeito. Na sequência foi feito o cálculo. Metade igual a x barra 2. 6 barra 2 é 3, então metade está valendo 3. Na sequência temos a inicialização do y, o y valendo 1. E o cálculo do resto, que é x% y. X é 6, y é 1, então 6% 1, 6 dividido por 1, o resto é 0, então ele verifica, resto é igual a 0, verdadeiro, soma igual a soma mais y, então soma deixa de valer 0 e soma passa a valer 1, ou seja, acumulou-se aí que o x é divisível por 1. Poderíamos até ter começado essa divisão por 2 e assim por diante, uma vez que todo número é divisível por 1. No passo seguinte, é feito o teste de condição, y está valendo, quer dizer, na verdade é feito o incremento, y igual a y mais 1, então y deixa de valer 1 e passa a valer 2. E aí volta no para e se faz o teste de condição. 2 é menor ou igual a metade, 2 é menor ou igual a 3, verdadeiro. Calcula-se o resto agora de 6% 2, o resto é 0, 6 dividido por 2 dá resto 0, e então resto é igual a 0, verdadeiro, portanto soma que é 1 mais 2, 1 mais 2, 3, soma agora fica valendo 3, e temos aí a acumulação do divisor 2. Faz-se o incremento, y igual a y mais 1, y passa a valer 3, verifica-se a condição, 3 é menor ou igual a 3, verdadeiro, é igual, portanto, menor ou igual é verdadeiro. Calcula-se o resto, 6% 3, o resultado é 0, 6 é divisível por 3, o resto da divisão de 6 por 3 é 0. Ele verifica resto é igual a 0, verdadeiro, portanto, soma é igual a soma mais y. 3 mais 3 é 6, então soma fica valendo 6. Incrementa-se o y igual a y mais 1, 3 mais 1, 4. E faz-se o teste de condição. Volta-se no par e faz-se o teste de condição. Y4, 4 é menor ou igual a 3, falso, portanto o bloco para é encerrado e vai para a próxima instrução. A próxima instrução é a verificação se a soma dos divisores de x é igual a x. Então, soma é igual a x. Se o resultado for verdadeiro, imprime-se que x é um número perfeito. Caso contrário, imprime-se que x não é um número perfeito. Neste caso, soma é 6, é igual a x, x é 6, então a impressão é de que 6 é um número perfeito. Vejamos um outro teste de mesa, agora para tentar verificar um número que não é perfeito, para ver se o algoritmo também funciona. Então temos aí o usuário informando x igual a 8, então vamos verificar se o 8 é ou não é um número perfeito. Então o y começa do 1 e vai até a metade. Metade agora é 4, né? X dividido por 2 é 4, metade está valendo 4, e y é inicializado com 1 e vai até 4. Divide-se o 8 por 1, o resto é 0, então acumula-se 0 mais 1, soma vale 1. O y vai para 2, divide-se o 8 por 2, o resto é 0, então acumula-se 1 mais 2, 3. O y vai para 3. Faz-se teste de condição, 3 é menor ou igual a 4, verdadeiro. Divide-se 8x%, 3, 8 dividido por 3 dá resto 2. E aí ele verifica, 2 é igual a 0, não é, portanto não acumula o 3, porque o 3 não é divisor do 8. O y vai para 4. Faz o teste de condição, 4 é menor ou igual a metade, 4 é menor ou igual a 4, verdadeiro.
faz-se o cálculo do resto, 8 percent 4, o resto é 0, portanto, acumula, soma igual a soma mais 4, 3 mais 4, 7, volta no para, o y é incrementado, o y vai para 5, 5 é menor ou igual a 4, falso, então o para é encerrado, vai-se para a próxima instrução depois do para, que é o teste C, e verifica-se soma, que é 7, é igual a 8, que é o x, falso, portanto o C não é executado e é impresso que 8 não é um número perfeito. Resumindo essa aula, coisas para não esquecer, problemas que envolvam vários elementos com uma quantidade conhecida podem ser tratados com a estrutura de repetição para até. A estrutura de repetição para até executa o bloco de instruções um número finito de vezes, então tem a instrução aí, a sintaxe do Portugal, tem o bloco de inicialização, o bloco de teste de condição, o bloco de incremento, e aí dentro do para, das chaves do para, as instruções que devem ser repetidas. Aprendemos também nessa aula, vimos nessa aula também o operador resto, que é representado pelo percent, que retorna o resto da divisão e que é bastante útil quando nós queremos verificar o resto da divisão de um número. Então, por exemplo, verificar se o número é par ou não é par, é só verificar o número percent 2 para testar se o número é par ou se o número não é par. Bom, é isso, e agora é praticar para garantir o aprendizado.